Brasil nunca cresceu tanto quanto sob a chamada ditadura militar. Estradas rasgaram o Brasil. Universidades foram multiplicadas. Ciência e tecnologia começaram para valer neste país sob a tutela dos militares. João Figueiredo, o general, o duro, o grosso, morreu pobre. Muito pobre, tendo que ser ajudado por amigos. Diferente de outros que estão e que vão sair do governo sem saber o que é miséria. Pelo menos não depois de passar pelo governo. Lutávamos pela liberdade. Liberdade eu tinha como jovem. De andar pelas madrugadas de Porto Alegre, do Rio, São Paulo, Belo Horizonte como jornalista, com um radinho de pilha no ouvido. Não era molestado por quem quer que seja. Eu tinha segurança de cidadão brasileiro. Hoje, saia à noite. Você não tem mais segurança. Que tipo de progresso veio com a chamada democracia? E desde quando, ao tempo dos militares, nós fomos proibidos de estudar, de entrar nas livrarias e comprar um livro, de escolher onde trabalhar, de ter o direito de ir e vir? Eu não fui. E era jornalista. E trabalhava na linha de frente dos veículos em Porto Alegre. Quero dizer, de lá para cá, o Brasil andou para trás. A imoralidade tomou conta de todos nós. E se Rui Barbosa estivesse vivo, haveria de dizer hoje que verdadeiramente estamos cansados, constrangidos de ter vergonha. Que Brasil é esse que melhorou? General Figueiredo, que Deus o tenha. A ti, que morreste pobre e nos ensinou o caminho da verdadeira luta e da verdadeira e legítima democracia. Os políticos estão colocando esse país no caminho da intervenção militar. Ela vai ser inevitável. Esse processo eleitoral que nós temos, ele é perverso, não vai mudar nada em 2018. Os militares não querem o poder, mas eles querem restabelecer o que está escrito na bandeira do nosso país. Ordem e progresso. Ninguém suporta mais 4 anos de 2018 para mais 4 anos com esses mequetrefes na política. O Lula já está articulado com o Renan que já está praticamente com a reeleição garantida há mais 8 anos, Romero Jucá, não. Eu acho que os militares vêm aí, tem que limpar esse STF, tem que limpar o STJ, vão fazer um recrutamento muito grande de milhões e milhões e milhões de jovens para dentro do Exército Brasileiro para restabelecer a ordem. Eu sou contra a ditadura, lutei muito, Diego, lá atrás, mas nós chegamos num caminho que esses políticos que lá estão, 513, 81 deputados, 81 senadores, colocaram o Brasil no fio da navalha e o Brasil vai para uma intervenção militar, não tem outro caminho. Nós não vamos conseguir restabelecer tudo que o professor prega, né, de mudanças na nossa Constituição, no sistema de governo, com essa gente que lá está em Brasília, lamentavelmente. Tu estás defendendo a intervenção ou tu estás fazendo uma leitura do que vai acontecer? Eu estou fazendo uma leitura e com informações assim de gente muito importante da nação. Existe um movimento muito forte, né, no sentido de restabelecer a ordem. O povo brasileiro não consegue mais, não tem mais condições de suportar os próximos 4 anos. É a criminalidade, a inversão de valores, a esquerda, essa esquerda, se eles acham que tem o Exército Vermelho, que vão conseguir enfrentar o Exército Brasileiro e as pessoas de bem e do bem, eles estão completamente equivocados. E, inclusive, isso tem um movimento já a nível internacional sendo consultado as principais nações sobre o quadro de degradação social e econômica que o país está vivendo, porque o Brasil é um país muito importante a nível de planeta. Isso já está sendo, esse movimento já está acontecendo. Lamentavelmente, nós que lutamos lá atrás pelo processo democrático, estamos no fio da navalha, a caminho de uma intervenção militar, pela irresponsabilidade desses políticos que lá estão, e eles têm que pagar o preço. Eles têm que sair de lá algemados na cadeia e com os direitos políticos cassados, olha, no mínimo por 30 anos. Prates, boa tarde. O brasileiro tem motivos para comemorar o dia de hoje, o Dia do Exército? Tem todas as razões. E estas razões foram solidificadas em 1964, 31 de março de 64, quando o Brasil foi salvo do comunismo, da desordem, do encaminhar-se para uma destruição completa e absoluta.
Dia do Exército. Momento de pensarmos. Se dependesse de mim, por exemplo, todos os jovens brasileiros prestariam serviço militar. Iam aprender sobre disciplina, igualdades, hierarquias, valores. Precisamos disso, porque as famílias estão muito sobrecarregadas, não têm tempo para educar, as escolas estão proibidas, as escolas estão politizadas. E aí? E aí que precisamos de rever alguma coisa histórica. Por exemplo, procure nos arquivos recentes da história do Brasil sobre os generais, sobre os militares que presidiram a República. Nenhum deles saiu do governo com um tostão furado no bolso. O general Figueiredo precisou, inclusive, de uma vaquinha, de uma ajuda de amigos para fazer uma cirurgia cardíaca em Cleveland, nos Estados Unidos. Não meteram a mão. Educados, homens de uma época diferente, com esta orientação de pátria, de deveres. Precisamos disso. Nós precisamos colocar na cabeça das pessoas que as Forças Armadas, por exemplo, nos ensinam os valores indispensáveis para uma sociedade que deve se encaminhar para o progresso. A igualdade dos uniformes, que nos torna todos por igual, mas a diferença das patentes, que significa você pode subir na vida por mérito, por valores. Estas questões precisam ser discutidas. Então, o Dia do Exército, é o Dia das Forças Armadas, é o dia de pensarmos num Brasil melhor, que é possível, mas que precisa passar pela Grande Revolução. E a Grande Revolução tem um nome muito indigesto, especialmente hoje dentro das escolas, porque as escolas estão politizadas. A palavra é disciplina. Será que o país que os brasileiros desejam é esse que nós estamos vivendo? O Brasil da desordem, da bagunça, da falta de autoridade? Fica mais perto aqui, ó. Quero falar com os responsáveis pela justiça nesse país. Os senhores, os bandidos, os desordeiros, os arruaceiros, eles precisam ter medo da justiça, porque eles já perderam medo de vocês. O cidadão de bem está com medo. Então, chega. É hora de pôr um fim nessa inversão de valores. Bandido, gente, tem que ser tratado como bandido, senhores da justiça. Tem que sofrer punição dura. É hora de devolver o Brasil à população decente desse país. E eu quero dizer mais. Tomem cuidado com esse país. O povo que levanta às 5 horas da manhã, não está gostando da bagunça. E eles são a grande maioria. Toma cuidado, que a hora que os homens do botão dourado voltar, vai todo mundo ter que fugir do país de novo. Tô avisando. Bandido tem direito, trabalhador não tem. Nunca vi um negócio desse, rapaz. Bandido tem direito, trabalhador não tem. Presidente, glória a Deus, glória a Deus. O que eu falo aqui hoje é para a nação brasileira. Deus criou o homem e a mulher, em determinado momento o abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Eu estou falando com homens e mulheres da nação brasileira, que apoiam o patriotismo, que apoiam o nacionalismo, que apoiam o civismo, que apoiam a defesa da pátria, as instituições, a garantia da ordem e da lei, que apoiam os militares da nação brasileira, as Forças Armadas, que apoiam e são contra o sucateamento das Forças Armadas, aos baixos salários dos militares, e que são contra a essa quadrilha que está instaurada no Congresso Nacional, que são contra a essa falsa reforma política que está acontecendo hoje aqui no Congresso Nacional, que são contra a organização criminosa que envolve PT, que envolve PMDB, envolve PP, envolve PSDB, envolve grande parte dos partidos da nação brasileira. Eu quero dizer para você, nação brasileira que está me ouvindo nesse exato momento, aqueles que acreditam na nação brasileira, na bandeira nacional, que nós venhamos colocar em nossas casas, nas janelas, na varanda, em todos os lugares da tua residência, a bandeira nacional,
para que venham cair os corruptos da nação, para que venham cair aqueles que estão matando o povo. E eu posso garantir que boa parte deles se encontram nesse exato momento hoje dentro do Congresso Nacional. Nação brasileira, vamos colocar a bandeira do Brasil em nossos lares, na nossa casa, contra a corrupção do Brasil e pela denúncia, que a denúncia que foi aprovada no Supremo, que vai vir para cá. Eu peço àqueles homens e mulheres, e agora eu falo com os cristãos, observem como vai votar a bancada evangélica. Fiquem de olho como vai votar aqueles que falam de Deus, tá? Nação brasileira, juntos somos fortes, nenhum passo estaremos atrás e Deus está no controle. Coloquem a bandeira do país na nossa casa, no nosso lar, em defesa da nação brasileira. Juntos somos fortes, não passaremos atrás e Deus está no controle. Fechem o Congresso Nacional, intervenção federal já, governo provisório, um governo provisório para acertar a nação brasileira. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Galera, voltei, são meia-noite e 8, 3 de maio de 2018. É uma live extraordinária, de urgência, de última hora. Eu tenho um áudio aqui para soltar para vocês, que eu recebi agora, de uma amiga. Creio que muitos devem ter recebido, mas eu preciso repassar para aqueles que não receberam. Galera, nós sabemos que o STF vai tentar soltar Lula. E provavelmente vai. O que acontece? O Lula solto vai virar uma catástrofe o Brasil. Porque ele já tem metade da corte na mão dele, já tem parlamentares em cheio nas suas mãos, e ele vai fazer um inferno no Brasil, colocando o Brasil numa ditadura sem precedentes. Então vamos lá, galera. Eu vou soltar um áudio para vocês aqui, certo? Espero que vocês escutem e prestem bem atenção no áudio. Deixa eu aumentar aqui. E escutem e repassem esse vídeo no seu YouTube, Facebook, Instagram, nas suas páginas de redes sociais, enfim. Anyway, eu vou passar o áudio e depois vou explicá-lo e vou repassá-lo novamente para vocês entenderem. Repassem essa live ao máximo de pessoas possíveis. Escutem. Vamos lá, vou passar para vocês. Escutem. Bom dia a todos os integrantes do grupo Happy Hour Reacionário. Aqui fala o Coronel Carlos Alves, Coronel Engenheiro Militar, oriundo da Arma de Artilharia, turma de 1980, ex-cadete do General Mourão, nosso ilustre amigo. E se essa notícia que eu coloquei agora for verdade, acabou, basta. Como eu falei aqui no particular com a nossa querida amiga Marta Serra, eu estou pronto para ombrear com demais amigos, demais colegas de farda, para juntos irmos a Brasília cercar o Supremo Tribunal Federal e prender esses 11 canalhas. Porque não são todos inocentes, não. E esse artigo 142 que falam tanto aí, dependeria de um dos presidentes, de um dos três poderes, todos os três corruptos, canalhas, vagabundos, nenhum deles vai pedir a intervenção militar. Então agora, mais do que nunca, eu me coloco à disposição de todos aqui e eu não me furtarei a ombrear com esse grupo, com os demais intervencionistas, para que juntos tomemos a bala, como disse o nosso general Lessa. Vai haver derramamento de sangue? Vai. Mas nós precisamos salvar o Brasil, porque Lula solto é que nem o que fala o Apocalipse. É como um demônio que foi preso, vai ser solto por 1000 anos para tentar a humanidade incauta, que não conhece seu poder. Lula solto é um perigo. Lula, ele é um megalomaníaco, tão perigoso quanto Hitler, nos seus dias lá de glória na Alemanha, de 1922 até 1945. Ele destruiu a Alemanha. E o Lula, esse canalha, esse crápula, ele destruiu o Brasil. E ele tem
sua quadrilha, juízes do Supremo, da Suprema Corte Brasileira, mancomunados com ele, subornados por ele, para tentar soltá-lo da cadeia. Lula solto é um perigo, é um iminente perigo para o Brasil. E eu estou junto com todo mundo. Se no dia 10 de maio, como está falado aqui, o Lula for solto, precisamos acionar toda a população. Em Curitiba, não deixar aquele cara sair dali, cercar o presídio, cercar o Supremo Tribunal Federal, exigir a cabeça do Gilmar Mendes, da Clacorja, exigir pelo impeachment desse pessoal e que se instaure imediatamente o Tribunal Militar. Que se instaure imediatamente o Tribunal Militar. Podem divulgar esse áudio aí, podem divulgar esse áudio. Coronel Carlos Alves, turma de 1980, turma Olavo Bilac. Porque eu, como brasileiro, como patriota, como pagador dos meus impostos, como amante do Brasil, como um homem que jurou a bandeira nacional, jurou perante a bandeira nacional defender a pátria com o sacrifício da própria vida, não posso admitir que um fascínio, um bandido, um marginal, ladrão, um criminoso comum venha assumir o poder nesse país. É um absurdo isso. Eu não tenho medo, não. Podem divulgar à vontade, para quem quiser. Coronel Carlos Alves, da turma de 80. Eu tenho certeza que outros mais sombrearão comigo. O Brasil é nosso, é o artigo 1. Todo poder emana do povo. A democracia é do povo, pelo povo e para o povo. Galera, não é o general Mourão que tá falando, não. É o coronel Carlos Alves, tá? Da turma de 1980. Foi cadete do general Mourão, tá? Então o que acontece? Nós já sabemos que vai dar BO, igual o Marcelo Medeiros falou que vai dar BO, eles vão soltar o Lula. E aí a intervenção na certa. A questão do artigo 142, ele só poderia ser ativado por um dos 3 poderes, galera. Mas não vai. Mas tem o inciso 3 que prevê a autonomia das Forças Armadas por si só, tendo a invalidez dos 3 poderes e não havendo funcionamento dos mesmos. Então o que acontece? Nós estamos na iminência de acontecer uma intervenção, agora mais do que nunca, porque o Supremo vai afrontar a soberania nacional, a Constituição, e vai soltar, sim, o Lula. E Lula solto é catástrofe nacional, é ditadura comunista na hora. É o coronel Carlos Alves, da turma de 1980. Galera, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando o general Mourão fala do Bolsonaro, ele não está fazendo campanha para Bolsonaro, galera. Ele está dispersando o assunto. Tá ok? E não é general, é um coronel, galera. Um coronel Carlos Alves, da turma de 1980. Foi cadete do general Mourão. Assim como o general Mourão falou que falava pela tropa, entendeu? Se vocês lembrarem na fala dele dentro do Oriente, da maçonaria lá, ele falou o seguinte. Ele inicia a fase, eu, entre aspas, ele falando, eu, companheiro comum do mesmo pensamento dos meus companheiros de Estado-Maior, ou seja, se ele falou que comunga, é porque todos os companheiros já estão unidos numa só voz. Intervenção, imposição militar. E se o coronel falou, é porque ele foi autorizado por general Mourão a falar. Lembrando que general Mourão não pode se expressar sobre intervenção militar. Só que o general Mourão, ele terá um papel fundamental ainda futuramente. Então ele não pode abrir a boca sobre intervenção. Não pode. E o artigo 1º, ele já foi acionado quando o povo foi para a rua dia 31, mesmo que em pequena escala. Só que, quando o Lula sair e foi solto, o povo vai em massa para as ruas. Pedir o quê? Intervenção militar, e vai se ativar a entrada dos militares oficialmente. Mesmo se o povo não for, os militares vão entrar sim. Então, Lula solto dia 10. Exatamente, Catiúcia Marinho. O Mourão é um manto sobre ele. Mourão é uma surpresa sobre ele que vocês vão saber futuramente.
Ele não pode abrir a boca. Por que o general Lessa abriu a boca? O general Paulo de Assis abriu a boca e tantos outros generais. E Mourão não abriu a boca até agora, conclamando por uma luta para uma intervenção militar. Porque ele vai ter um papel fundamental. Ele não pode. Aí ele designa pessoas que já estão nem aí, já está na reserva mesmo, e está prestes a entrar em combate novamente. Assim como quem saiu há 5 anos atrás e é reservista, vai ser convocado. Não todos, mas alguns em todo o Brasil vai ser convocado. Já saiu a ordem, galera. Reservistas, se preparem. Vocês vão ser chamados. Tá certo? Então, galera, é esse recado que eu queria passar para vocês. Espalhe essa live ao máximo de vocês puderem. Ao máximo. Tá chegando a hora do aço. Ninguém tá brincando com vocês, ninguém tá iludindo. Tá chegando a hora, tá mais perto do que nunca. Vem cá, ministros. Vem cá, STF. Soltem Lula. Rompam a Constituição. Mais uma vez. Soltem Lula. Tá? Lula livre. Lula solto. Tá? Então, galera, repasse esse áudio aí para que vocês possam conscientizar mais pessoas. Então, galera, eu vou soltar mais uma vez para quem quiser acompanhar. Se vocês quiserem, eu solto o áudio mais uma vez. Entendeu? Mas se eu não vejo necessidade, senão é só vocês pegarem a live do início e aí vocês soltem o áudio de pessoas que querem. Tá ok? Durmam tranquilo. Durmam tranquilo. Certo? O Bolsonaro é o seguinte, galera. O Bolsonaro, ele não vai ser presidente do Brasil. Certo? Não por essas urnas, não em outubro. Bolsonaro vai ser usado para outro tipo de função. Provavelmente. E o Bolsonaro está com as Forças Armadas sim, galera. Tá? Está com as Forças Armadas. Entendeu? Então vamos ficar unidos aí. Só que Bolsonaro não assume presidente antes de uma faxina. E nem sei se vai assumir a presidência. Certo? Mas já tem um escolhido que vai assumir a presidência, sim. E é um general. É um interventor. Então, galera, esse é o Coronel Carlos Alves. Ele foi da turma de 1980, serviu como cadete para o general Mourão. Pode ter certeza que ele está falando pela turma dele e podemos dizer que está sendo usado por general Mourão para falar. Certo? Turma com essa, e a gente querendo pegar a arma e ir lá para Brasília para matar os políticos, né? Não era uma má ideia, né? Mas calma, galera, os militares estão trabalhando em silêncio. Só reforçando que os militares estão indo para cima, sim. Estão a todo vapor, tá ok? Descansem, tranquilos. Está mais próximo do que nunca, entendeu? Então, o que acontece, cara? Vamos ficar firme, num só pensamento, não vamos desistir. Tá dado o recado, entendeu? Generais não podem falar sobre intervenção. Não pode abrir a boca, não pode se pronunciar em nada disso, até porque é um segredo militar e senão serão punidos. Então, galera, vamos ficar firme aí, tá ok? Era esse recado que eu queria passar para vocês. Repassem sem dó, certo? Repassem sem dó e tamo junto. Deus, pátria, família, o Brasil é nosso, não é desses esquerdopatas. O Congresso já está sob aviso, mídia já está sob aviso, certo? E o povo já está sob aviso. Esquerdistas já estão sob aviso e já sabem o que está acontecendo no Brasil. E vamos nos cuidar aí, para a gente estar firme na batalha que só está começando. Tá ok? Fiquem com Deus. Quem quiser, manda lá pro Dom, pro João Guerreiro, espalhe essa live aí que estão escrevendo aqui, né? E tamo junto, galera. O Brasil é nosso. Abraço a todos e boa noite. Se isso acontecer, minha gente, se o Supremo continuar com isso, quem vai pedir o artigo 142 sou eu, nas ruas com vocês. Se o Supremo continuar causando essa insegurança jurídica, jogando contra a nação, jogando contra a Lava Jato, jogando contra o povo brasileiro, quem vai defender o artigo 142 sou eu.
Toffoli, advogado do PT. Gilmar Mendes, traidor da pátria. Gilmar Mendes, traidor da pátria, que defendia a lei, a justiça, a prisão em segunda instância, a ordem e a moral, até que a Lava Jato chegasse a seus amigos, seus comparsas, cupinchas, colegas, o que você quiser. Todo mundo sabe que Aécio e Gilmar são assim. Todo mundo sabe que Temer e Gilmar são assim. Lewandowski, parceiro de Lula, amigo de muito tempo. Dona Marisa Letícia tinha íntimas relações com a família de Lewandowski. Da casa de Lula. Da casa de Lula. Nós temos esse trio debochando da nação brasileira. Nós temos esse trio debochando da Lava Jato, debochando do Sérgio Moro, debochando das decisões do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e fazendo de tudo para livrar Lula da cadeia. Chega. Chega. Essa palhaçada tem que acabar. Essa palhaçada tem que acabar. Porque se continuar desse jeito, até esse momento, relutou em falar numa intervenção do Exército, vai falar. Entre eles eu. Entre eles eu. Se o Supremo continuar agindo como está, o Supremo tem que ser dissolvido. Lamento. Mas se os outros ministros não têm força para segurar esse trio pró-Lula, pró-impunidade, pró-PT, pró-corruptos, pró-Aécio, se os outros ministros do Supremo não têm força para segurar esses três que estão deixando todos de joelhos, então não servem para nada. Levantem-se. Levantem-se. Tirem esses três de alguma forma de lá. Ou o povo não vai ficar calado. E eu creio que nem as Forças Armadas ficarão caladas. Esse Brasil tem que mudar, minha gente. Esse governo tem que mudar. A presidência da República tem que mudar, o Congresso tem que mudar, ou a gente vai continuar sendo dominado por 3 jaguaras, como se fala no meu Paraná, no Supremo. Hoje, Lewandowski, Dias Toffoli e Gilmar Mendes estão presidindo o Brasil, presidindo a Lava Jato, presidindo o Congresso e presidindo a presidência da República. Chega! 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 O pessoal está dizendo aqui, esse é o artigo 1º. Qual é o artigo 1º, minha gente? O poder vem do povo, pelo povo, emana do povo, para o povo. Pois é, esse é o artigo 1º da nossa Constituição, mas o artigo 142 é o artigo da intervenção. Né? E a intervenção não significa, gente, como muita gente acha, golpe militar, então não é uma coisa com a outra. Se o Brasil estiver em risco, qualquer um dos poderes pode chamar a intervenção militar para colocar a ordem na baderna. É isso. É isso. Muito interessante. Dia do Soldado. General Luiz Osório, comandante militar em conflitos, em entreveros nas fronteiras do Rio Grande, disse de uma feita: soldados, é fácil comandar homens livres, basta-lhes mostrar o caminho do dever. Mas que frase histórica. Basta mostrar a um cidadão livre o caminho do dever. E este cidadão, devidamente educado, vai seguir o caminho do dever. E nós teremos uma sociedade melhor. Todos os jovens, guris e gurias, deviam prestar a serviço militar. Sairiam de lá com uma ideia de cumprimento do dever, obediência à ordem, à hierarquia, à disciplina. Teríamos uma sociedade melhor. Não há, todavia, espaço nas Forças Armadas para todos os jovens. Que a família fizesse a sua parte, não o faz. Me lembro dos meus tempos de colégio, marista, com padres, irmãos, vestidos, batina, severidade, disciplina. Quando um camarada era muito pontual, tirava notas elevadas, isso e aquilo, os vagabundos de sala de aula o chamavam de Caxias, o patrono do Exército Brasileiro. Por que o chamavam de Caxias? Porque o camarada estava dentro da lei, cumpria com os deveres, com as expectativas da família e da própria escola. É isso que está faltando. Então o dia do soldado deve ser um dia de todos nós, porque todos nós, de um modo ou de outro, estamos a defender uma causa, e a principal delas é esta questão que envolve a cidadania brasileira, a bandeira tremulante, e nós todos com a lembrança permanente de que só vamos ter progresso se tivermos ordem. E ordem é sinônimo de cumprimento à lei, aos deveres e, consequentemente, o direito posterior de cobrarmos pelos direitos, cumpridos os deveres. É isso. Dia do soldado,
deve ser um dia de todos nós, soldados brasileiros, Mahazá, guris. Precisamos e dependemos de vocês. Olá, pessoal. Grande abraço. Hoje, quinta-feira, dia 3 de maio, eu estou gravando essa live e peço para você compartilhar. Por favor, compartilhe para todos os grupos e perfis das redes sociais possíveis. Antes de mais nada, eu queria sempre agradecer a você, patriota, que junto comigo tem acreditado nas Forças Armadas do Brasil e tem acreditado que o Tribunal Militar vai fazer a justiça que nós tanto esperamos. Eu não quero ficar enchendo linguiça, ficar falando aqui tanta coisa. Eu só quero mostrar para vocês o que é que está acontecendo nos bastidores da caserna, nos bastidores dos reservistas do Exército Brasileiro. Ouça esse áudio. Bom dia a todos os integrantes do grupo Happy Hour reacionário. Aqui fala o Coronel Carlos Alves, coronel engenheiro militar, oriundo da arma de artilharia, turma de 1980, ex-cadete do general Mourão, nosso ilustre amigo. E se essa notícia que eu coloquei agora for verdade, acabou, basta. Como eu falei aqui no particular com a nossa querida amiga Marta Serra, eu estou pronto para ombrear com demais amigos, demais colegas de farda, para juntos irmos a Brasília cercar o Supremo Tribunal Federal e prender esses 11 canalhas. Porque não são todos inocentes, não. E esse artigo 142 que falam tanto aí, dependeria de um dos presidentes, de um dos 3 poderes, todos os 3 corruptos, canalhas, vagabundos, nenhum deles vai impedir a intervenção militar. Então, agora, mais do que nunca, eu me coloco à disposição de todos aqui e eu não me furtarei a ombrear com esse grupo, com os demais intervencionistas, para que juntos tomemos a bala, como disse o nosso general Lessa. Vai haver derramamento de sangue? Vai. Mas nós precisamos salvar o Brasil, porque Lula solto é que nem o que fala o Apocalipse. É como um demônio que foi preso, vai ser solto por 1000 anos para tentar a humanidade incauta, que não conhece seu poder. Lula solto é um perigo. Lula, ele é um megalomaníaco, tão perigoso quanto Hitler, nos seus dias lá de glória na Alemanha, de 1922 até 1945. Ele destruiu a Alemanha. E o Lula, esse canalha, esse crápula, ele destruiu o Brasil. E ele tem em sua quadrilha juízes do Supremo, da Suprema Corte Brasileira, mancomunados com ele, subornados por ele, para tentar soltá-lo da cadeia. Lula solto é um perigo, é um iminente perigo para o Brasil. E eu estou junto com todo mundo. Se no dia 10 de maio, como está falado aqui, o Lula for solto, precisamos acionar toda a população. Em Curitiba, não deixar aquele cara sair dali, cercar o presídio, cercar o Supremo Tribunal Federal, exigir a cabeça do Gilmar Mendes, da Clacorja, exigir pelo impeachment desse pessoal e que se instaure imediatamente o Tribunal Militar. Que se instaure imediatamente o Tribunal Militar. Podem divulgar esse áudio aí, podem divulgar esse áudio. Coronel Carlos Alves, turma de 1980, do Olavo Bilac. Porque eu, como brasileiro, como patriota, como pagador dos meus impostos, como amante do Brasil, como um homem que jurou a bandeira nacional, jurou perante a bandeira nacional defender a pátria com o sacrifício da própria vida, não posso admitir que um fascínio, um bandido, um marginal, ladrão, um criminoso comum venha assumir o poder nesse país. É um absurdo isso. Eu não tenho medo, não. Podem divulgar à vontade, para quem quiser. Coronel Carlos Alves, da turma de 80.
Eu tenho certeza que outros mais sombrearão comigo. O Brasil é nosso, é o artigo 1. Todo poder emana do povo. A democracia é do povo, pelo povo e para o povo. Aí, vocês acabaram de ouvir a posição que coincide com a minha posição, com a posição da maioria dos brasileiros, e mandando um recado para o Supremo Tribunal Federal. Foi claro e notório. E esse áudio, esse áudio tem que chegar no STF, porque eles vão saber que estão mexendo com fogo, estão mexendo com coisa séria. Não acha que na caneta vão conseguir vencer os brasileiros, o exército brasileiro. Não vai. Olha só, eu falo sempre e deixo o recado. Canja de galinha e conselho não faz mal para ninguém. Vocês ouviram um áudio. Vamos ouvir o segundo áudio. E é com esse mote, todo poder emana do povo, pelo povo e para o povo, é que o povo, bem organizado, por pessoas como nós, pessoas iluminadas, pessoas que têm cultura, que têm intelecto para isso, lideraremos os demais brasileiros honestos que trabalham, que pagam seus impostos duros. Mas essa agora, o Lula e a sua corja emprestaram grossas quantias de dinheiro, bilhões de dólares, e agora vem uma lei querendo que nós paguemos por esse imposto. Por que não se recolhe, não se bloqueia o bem desses ladrões e que eles paguem do próprio bolso aquilo que eles roubaram de nós? Então é inadmissível isso. A culpa já não é mais do Lula, é dessa corja de bandidos, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Lewandowski, e o Marco Aurélio Melo e o Celso de Mello. 5 bandidos, 5 marginais. Na verdade são 11, né? Estão tentando levar o Brasil à bancarrota. Vamos à luta! Vamos à luta! Sem medo de sermos felizes. Essa é a nossa hora. E quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu era criança quando ouvi essa música. E agora sabemos o significado. Agora é a nossa vez. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E essa é a hora do povo brasileiro, do povo verde e amarelo, do povo patriota que ama a sua pátria. De maneira nenhuma vamos aceitar a bandeira vermelha tremulando no seio da nossa nação. O nosso país é verde, amarelo, azul e branco. Zelamos pela democracia. E o lugar do Lula é numa masmorra. Ele apodreça na cadeia pro resto da vida. Ele, Dilma Rousseff, Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias e toda aquela corja de marginais. Avante, pessoal. Um bom dia para todos. Que Deus nos abençoe. E que essa notícia seja falsa. Que essa notícia seja falsa. Se Deus quiser que ela seja falsa. Porque se ela for verdadeira, o momento é muito grave. É isso aí, coronel. Vamos acrescentar na lista aí, ó. Aécio Neves, Michel Temer, Eurico, sei das quantas aí, presidente do Senado, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, e toda essa corja, Requião, etc e tal. Esse é o pensamento do Exército Brasileiro na boca aqui do coronel, do qual nós estamos retransmitindo os áudios que nós recebemos via WhatsApp. Eu aproveito para pedir para você compartilhar essa live, compartilhar esse vídeo, coloque em todos os canais do YouTube, do Facebook, do Instagram, aonde você quiser. Mas esse áudio tem que chegar no Supremo Tribunal Federal. Esse áudio tem que chegar na Câmara dos Deputados Federais. Esse áudio tem que chegar no Senado Federal. Esse áudio tem que chegar no Poder Executivo, Michel Temer. Enfim, os 3 poderes. O Brasil está na mão de gente podre, de bandidos, de corruptos, de vagabundos, de comunistas e de assassinos. Principalmente assassinos.
todo mundo que foi conivente com todos esses crimes, com Lula, Dilma, Temer, Aécio, essa cambada vai responder para um Supremo Tribunal Militar. Experimente Supremo Tribunal Federal. Botar o Lula fora da cadeia às 10 horas da manhã. 10h15, o Supremo Tribunal Federal estará fechado e vocês presos. Brasília será tomada, porque todo mundo está com a faca nos dentes. E isso não é brincadeira. Esse é o último recado. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu agradeço a você que compartilhou esse vídeo. Agradeço a você que luta pelo Brasil. E vocês que são petistas, comunistas, que vão para o meio do inferno, estão aqui me criticando, vocês não passam num bando de chupim. Vai acabar a ata. Tribunal Militar instaurado, todo mundo vai ter que trabalhar. Quem trabalhar vai comer, quem não trabalhar, vagabundo, vai morrer de fome. O Brasil é nosso. Obrigado, nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso país é um país cristão e aqui ninguém vai levantar as asas para os brasileiros. Limite, acabou, chega. Salve o Exército Brasileiro. Obrigado por acreditar nas Forças Armadas, obrigado por compartilhar esse vídeo e obrigado por fazer chegar tudo isso no Supremo Tribunal Federal e nesses outros órgãos. Valeu!